Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar a leitura dessa obra enigmática, né, para dizer o mínimo, que é o Kafka Beira-Mar, né, Kafka on the Shore, do Murakami. Murakami que não ganhou o Nobel, né, novamente não ganhou o Nobel. O Philip Roth também não ganhou o Nobel, né, então vejam vocês, Nobel. Bem, não vamos falar de Nobel, vamos falar de Murakami, né. Então Murakami aqui nós estamos lendo, né, atentamente, do capítulo 15 a 24, né? Então, um capítulo fala do menino, o outro capítulo fala do senhor idoso, certo? Então, nós temos dois personagens principais na história. Agora, eu estou gostando muito do Oshima, né? O Oshima, que a gente vai descobrir mais coisas sobre ele ao longo da narrativa, né? Porque ele vai apresentando aos poucos, ele vai desenvolvendo o personagem aos poucos. E o Oshima é aquele mentor, né? Está sendo aquele mentor de analisar a jornada do herói, né? Que é o menino, o Kafka, né? Ele é o Kafka, né? Que depois descobre que é o nome que ele adotou, né? Esse menino de 15 anos, adolescente que fugiu de casa por causa do problema com o pai, né? Então ele vai para uma biblioteca, e aí nessa biblioteca tem um bibliotecário lá, um dos auxiliares da biblioteca, né? Oshima, que é o erudito da história aqui, né? Que vai passando outras histórias, vai falando de Shakespeare, vai falando de Édipo, falando de teatro grego, vai falando de Platão, vai falando, então, sim, altas teorias, né? Que vai ser, e outra coisa, histórias da poesia do Japão, né, shintoísmo, né, um pouco da religião do Japão, que a gente conhece mais do Japão, o budismo, né, mas tem o shintoísmo, que é a religião anterior, né, que tinha, né, a tradicional do Japão, o shintoísmo, né, o budismo é uma das religiões que tem no Japão, fora outras filosofias, tem várias, né, religiões que surgiram no Japão. Então vai mostrar isso, né? Um panorama cultural do Japão que a gente conhece, por exemplo, lendo os livros do Kawabata, etc. E tem outros autores que ele cita aqui que eu não conheço a literatura japonesa, né? O Murakami é o mais ocidental dos autores japoneses, então a gente, através do Murakami, vai conhecendo então a literatura do Japão, né? Ou seja, essa é a função aqui do Murakami, nos abrir a porta para entender, né? A gente conhece mais o Kafka, né? Que é um autor europeu, ocidental. E aí, assim, ele vai conhecer Oshima, né? Então, assim, acontece a morte, né, do pai, do menino lá, e lembra que o trauma que aconteceu anterior foi que ele apareceu desacordado com a camisa suja de sangue, né? Então, por que ele estava ensanguentado? Bem, mas não dava tempo de ir lá matar o pai e voltar para a biblioteca. Então, quem? Vamos lá, quem que matou o pai? A investigação continua, né? Bem, o fato é que o Oshima, né, tomou amizade assim pelo menino lá, o menino fugindo de casa, então vou te ajudar, passa uns dias lá na minha cabana, né, uma casa de campo, né, uma chácara lá, aí ele vai lá passar um tempo lá lendo livros, né, assim, inclusive acha lá uns livros sobre o nazismo, o fascismo, né, sobre a questão lá do Eichmann, né, aquele burocrata nazista lá, e fica lendo essas coisas assim, né, passando os dias lá. E aí chega lá o Oshima, né? Eles conversam. Então o Oshima é aquela figura do mentor intelectual, do guru da história, né? Interessante isso, né? Porque ele sempre tem um bom conselho, ele sempre tem uma ideia, sempre tem uma citação literária, né? Então ele já me cativou aqui esse personagem. Muito bem, aí o Nakata é um senhor idoso, e aí vai acontecer um trauma aqui. Outro trauma, né? O Nakata é aquele senhor idoso que não sabe ler nem escrever, né? E ele sofreu lá um coma quando criança, né? Tá, e começa a falar com gatos, cachorros e tal. Muito bem, aí a gente deixou então na parte em que ele estava atrás de uma gata branca chamada Goma, né? E aí um cachorro apareceu lá, um cachorro lá, né? Sei lá, um Doberman, sei lá, um cachorro chegou lá e guiou ele até a casa um cidadão, um chapelão lá, um cara meio estranho, que se auto-chama de Johnny Walker, né? Que eu saiba esse nome de whisky, né? Johnny Walker. E esse Johnny Walker é um cara que o hobby dele parece que colecionar certas coisas, assim, podemos dizer, estranhíssimas, envolvendo gatos, né? Então ele tem toda uma questão assim de gatos, aprisiona os gatos, na casa dele tem lá uns cestos com gatos. Assim, uma cena traumática. Tem gente que não gosta dessa cena, né? Esse capítulo o pessoal sentiu-se ofendido, né? A Sociedade Protetora dos Animais também se sentiu ofendida. É uma cena forte, né? Quem quiser ler, quem quiser só pular o capítulo, há uma cena traumática, né? E aí, um trauma dentro de trauma, o senhor Nakata precisa tomar uma atitude, né? O nome dele é Satoru Nakata, né? O senhor Nakata, ele toma uma atitude extrema, né? Uma cena tanto quanto sangrenta, tá? Resumindo assim no básico, né? Tem que ler. Meio indigesta. Você passando essa cena, vai melhorando ali, tá? Vai passando, vai, né?
realmente é chocante e tal. Passa essa cena, puro capítulo, tá? Não vou dizer qual capítulo que é. Tá. E aí vai ser um trauma, né? Porque aí ele vai ficar desacordado e aí depois ele vai perceber, ele vai na delegacia, no posto policial, vai falar o que aconteceu, ninguém acredita nele, né? Ninguém acredita nele, aconteceu isso, tá? Foi obrigado a fazer isso. E amanhã, aí concorda, nós estamos cuidando que amanhã vai chover peixe. Vai chover peixe. Vai ser uma sardinha, vai chover. Como assim? O cara, é um cara louco, né? Esse cara louco. Muito bem, no dia seguinte chove peixe, né? A cidade não tem nuvem, não tem nenhum avião transportando peixe, não tem nada. Chove peixe na cidade e tal. E aí a gente começa a perceber que o senhor Nakata perdeu o poder de falar com gatos, né? E cachorro não consegue mais falar com gato e cachorro. Agora ele consegue prever as coisas, né? Coisas estranhas. Tem premonição agora. Tem premonição, vai acontecer isso, aquilo. Então ele começa a ter umas premonições, uns fenômenos que começam a acontecer ao redor dele, umas coisas meio paranormal, assim, né? Ele vê uma briga de rapaz lá e vai intervir, aí ele começa, né? Ele vê que vai ser agredido, porque, né? Esses caras estão brigando, você está no meio da briga, aí ele abre o guarda-chuva assim, começa a chover sanguessuga, né? Então, umas coisas inexplicadas. E em paralelo, voltando à biblioteca, né? Com o Oshima e o Kafka, né? O menino de 15 anos, eles estão lá lendo os jornais, né? Falam no jornal a respeito da morte, essas coisas sobrenaturais. Será que tem relação dessas coisas, né? Sobrenaturais, né? E aí acontece essa cena interessantíssima que você acha assim, nossa, os feministas vão ficar horrorizados com essa cena, né? E chegam lá as mulheres investigando a biblioteca, olhando, né? Vocês têm banheiro feminino? Por que vocês separam aqui os livros em gênero? Né? Por que vocês colocam os homens aqui na frente das mulheres? Então começa a fazer um certo de questões assim, bem feministas, né? Então você acha, sabe, esse cara tá usando as feministas igual o Michel Houellebecq, né? Michel Houellebecq, lá, o francês, que as feministas amam, né? As feministas amam, estou sendo irônico, né? Contém ironia. Então eu achei assim, não é possível que o Murakami comprar briga feminista, né? E aí, na verdade, aqui tem um plot twist. Também não vou falar qual é o plot twist, né? Então o Oshima, assim, ficou mais interessante ainda, porque ele tem toda a complexidade que não tinha, né? Que a gente não tinha percebido nas entrelinhas, apesar de que a forma como ele é descrito, né? Ele é descrito a forma muito delicada, né? Uma pessoa delicada, uma pessoa assim, sensível, né? Uma pessoa muito sensível, muito... Então, e aí a mulher chega e fala, você só pensa nos homens aqui, né? A organização, o banheiro tem que ter um banheiro só para as mulheres se sentem desconfortáveis, não tem um banheiro só para elas. Aí o Oshima começa a falar, mas o banheiro do avião também é unissex, né? Então, se não brigar com a Boeing, né? Bota um banheiro unissex. Então, essa questão dos banheiros, né? Só que isso aí é um pano de fundo para entrar toda a desconstrução sobre a questão de gênero, sexual, o que é homem, o que é mulher. Então, né, um capítulo assim que parecia que era antifeminista, tem toda a questão filosófica também, porque toda a questão filosófica está na mão do Oshima. Porque o Oshima fala a questão, por exemplo, lembra que aquela parábola lá de que no início, né, no Platão, né, que antes eram hermafroditas, né? Tinham homens, mulheres, homens, mulheres, e que elas foram divididas pelos deuses e aí fica as partes procurando, né? Está se não me engano, no simpósio, né? Ou seja, o banquete do Platão. Então, tem essas referências, né? Tem essas referências, várias referências então ao Platão. E aí também é o complexo de Édipo, vai entrar a questão do complexo de Édipo, né? A questão de o menino estar desculpando o tempo todo, eu não matei meu pai, né? Porque o pai dele apareceu morto lá. E agora sabendo se tem um tal de John Walker também que foi morto. Será que tem a ver? Será que é o senhor Nakata que é o, né? A história tem um paralelo, né? E o senhor Nakata, o senhor Nakata agora fugiu, né? Então o senhor Nakata fugiu. Ele nunca tinha saído do bairro, né? Ele não sabe ler nem escrever, tem dificuldade de sair da cidade, né? Porque ele não sabe ler a placa dos ônibus, não sabe ler nada, né? Então ele não sabe nem o destino dos ônibus. Aí ele pede ajuda na rua, né? Consegue carona, as pessoas vão carona de uma cidade para outra. Aí faz amizade com um caminhoneiro, né? Tem um caminhoneiro também que ajuda. E aí o caminhoneiro fica reclamando de dor nas costas, tudo isso aqui, dor nas costas. E aí o senhor Nakata, né, tem uma técnica, né, japonesa, que ele nem sabe que sabe, né? Nem sabe que sabe. Aí ele usa essa técnica japonesa para aliviar as dor nas costas. O camarada faz uma massagem lá, a coluna do cara tá toda devastada, né? Imagina o caminhoneiro o dia inteiro dirigindo ali, má postura, né? Então, assim, o senhor Nakata tem habilidades, né, que ninguém imagina. Ela é um velho louco e tal, mas não, ele sabe conversar e sabe ouvir as pessoas. Só que o personagem mais interessante aqui é o Oshima, né? O Oshima assim, dá aulas, verdadeiras aulas, fala sobre poesia japonesa, né, literatura japonesa. E aí começa a acontecer outra coisa aqui, que o menino, né, o Kafka Tamura, ele vai começar a ter alucinações, né? Porque aí vai desenvolver uma outra personagem, quem é a senhoria Saeki, né? Saeki.
a senhorita Saeki, que é a bibliotecária mor, né? A chefe lá, inclusive o Oshima fala, essa é a minha chefe, né? Ela permite que o Kafka possa, né, dormir na biblioteca, né? Ajudar no serviço da biblioteca. Então, o Kafka vira uma espécie de trainee na biblioteca, né? Ele está lá como um trainee, ele aprende a mexer nos livros, catalogar livros, né? Ajudar as pessoas na pesquisa e tal. E aí você vai desenvolver agora essa personagem, porque a senhora Saeki teve um trauma amoroso, perdeu na juventude, perdeu um amor e tal. E ela tem discos interpretando canções, né? Então, inclusive, o Kafka on the Shore é uma canção, né? Tem até a letra da música aqui. Então, você é cheio de referências, então é difícil até resumir o livro. Porque o livro ele sempre vai te surpreender, você nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, você está ali acostumando com o senhor Nakata, né? Que conversa com gatos e cachorros, né? E de repente o senhor Nakata comete um crime, né? Entender que em circunstâncias ele comete um crime, e aí ele tem que sair, né, do local. Estranhamente ele está limpo, né? Ou seja, não tem manchas de sangue, ao contrário do menino, que do nada apareceu com manchas de sangue. Aí o senhor Nakata sai da cidade, que ele nunca tinha saído do bairro, sai da cidade, vai indo para o oeste, né? Será que ele vai se encontrar na mesma cidade do Kafka Tamura, né? Então será que é essa que vai ser? Os paralelos se encontram aí, né? Será que fosse o Nakata que cometeu o crime contra o pai do Kafka, né? Porque não deu tempo do Kafka sair da cidade, ele voltar lá e, né? Não tem condição assim, de uma noite ir lá, né? Digamos, né? Foi lá, matou o pai e voltou, né? Então não faz sentido. E aí fica essas duas histórias e sempre surpreendente, porque quando você está acostumando com uma coisa, acontece outra que rompe totalmente, né? Igual o trauma do menino. Estava acontecendo lá, aquela amizade toda lá com a menina lá, a Sakura, né? Se eu não me engano, Sakura. Depois o bibliotecário. Aí tem esse plot twist do bibliotecário, né? Que aí é toda essa discussão aí sobre gênero, né? Gênero e sexualidade. Então tem toda uma parte debatendo justamente isso, né? Então ele dá esse plot twist total. Você acha que é uma coisa, depois você volta relendo, realmente ele já dava umas dicas, né? De quem que poderia ser essa. E aí nós vamos conhecer mais sobre a senhora Saeki, que aquelas aparições de uma moça lá na biblioteca, né? Um fantasma. Né? Tem até discussões sobre shintoísmo aqui, essa ideia de fantasma, de projeção astral, né? De você viajar durante o sonho, tem várias interpretações, né? Então é um enigma, o romance é um enigma, não tem uma resposta total para o romance, né? E aí para o Kafka Tamura, essa moça que ele vê lá na biblioteca, tinha uma moça mais ou menos 15 anos, né? Que o Oshima acha que é uma projeção erótica do Kafka, né? Assim como ele projeta um menino chamado Corvo, mas possivelmente é uma projeção da senhora Saeki, ou senhorita Saeki, né? Senhorita Saeki, quando jovem, né? Então possivelmente ele está vendo a projeção da juventude da senhorita Saeki, né? Vou continuar lendo para ver se é isso mesmo, né? Então essa capacidade que o Kafka tem de desdobrar-se, né? Ele criar um menino chamado Corvo e de ver pessoas, espíritos, né? Porque a senhorita Saeki não morreu, né? A senhora está lá, trabalha na biblioteca, né? Permite que ele more lá. Mas existe toda uma parte reclusa de sofrimento da senhorita Saeki, porque ela perdeu o grande amor dela, né? Que ele vai contar que é o caso dela, né? Quando ela era jovem, nessa idade, né? Ela perdeu, né? O rapaz com que ela estava namorada, ele foi estudar e, né? E teve lá, né? Vai contar aqui, não vou contar o livro todo, não. Vocês vão ter que ler o livro, não é possível, né? Tem que ler o livro. Eu estou explicando o que eu estou aprendendo do livro. Interessantíssimo conhecer a história do Japão, né? Esses vários períodos do Japão. E a literatura do Japão, né? Autores japoneses que eu nem sabia que existia, né? Então o objetivo desses vídeos aqui nem é resumir o livro. Eu estou só os plot twist eu não dei aqui, né? Espero não ter dado nenhum plot twist. A gente sabe, né, o que eu tenho que contar é que aconteceu uma coisa lá, que o senhor Nakata perdeu o poder de conversar com gato e cachorro, e ele foi, né, devido a um trauma, e aí ele se sentiu na obrigação de fugir daquela realidade tão traumática que ele ficou, e agora ele saiu do bairro e está viajando. Então o senhor Nakata também está viajando. E temos um menino que está viajando e agora está parado, ou seja, ele parou lá num lugar que é uma biblioteca, né, e está fazendo amizade então com as pessoas da biblioteca, né, passou um tempo lá na cabana, na casa de campo do Oshima, que é o bibliotecário, e agora está trabalhando na biblioteca, sendo, né, também lá casa e comida, né? Então ele está. Fora que o Oshima já desde o início fala aquele negócio de compartilhar com ele o lanche, né? Vamos lanchar aqui. Então o Oshima tem todo o interesse. Qual é o interesse do Oshima? Será que é um interesse amoroso, né? De amizade? Então, né? Vamos ler o livro, né? Ok?
Então fica a dica de leitura, né? Nós estamos acompanhando, mas os 2 vídeos para a gente ler, então, o Kafka on the Shore. Kafka on the Shore, Kafka à beira-mar, do fantástico autor Murakami. Ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.